Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Rodrigo Andrade. Aproveitando aqui um tempo que eu tenho no meu horário de almoço aqui no trabalho e fazer um videozinho curto aí pra vocês falando sobre um fato aí que aconteceu faz pouco tempo, referente a um cidadão que estava na biblioteca lá no Rio de Janeiro e que acabou faltando com respeito lá com o pessoal que estava na biblioteca, né? Estava falando coisas racistas, falando sobre preconceito, né? Causou bastante problema lá, acabou sendo preso em flagrante pelo crime de racismo. Então, aí o que também repercutiu bastante foi o fato dele estar lá na mesa dele com o livro do Mein Kampf, né? O livro que eu até fiz uma postagem recente aí falando sobre ele, porque teve um fato histórico referente a esse livro aí, né? Eu falei sobre a questão da obrigatoriedade do cidadão alemão ter esse livro lá na cabeceira dele. Então, na cabeceira antes de dormir, cada um tinha que ler. Eles davam em eventos, aniversário, festa de casamento. Sempre era um presente quase que obrigatório que o Terceiro Reich obrigava você a ter. E se você não tivesse, você poderia correr até o risco de ter a visita de alguém da Gestapo lá na sua casa, né? E o que eu queria falar sobre a questão do livro, né? Ontem eu ouvi uma matéria da Cultura, né? Do Jornal da Cultura, falando que depois que houve esse ocorrido, o livro, o Mein Kampf, ele saiu das livrarias. Se você procurar na internet, você não acha ele. Talvez até ache agora, mas parece que por um determinado tempo aí ele ficou fora de estoque. Não de estoque, né? Porque fora de estoque é como se tivesse acabado, tipo, todo mundo correu atrás e foi comprar o livro. Não foi isso, na verdade saiu mesmo, eles tiraram. Não sei se foi por uma forma de cancelamento, né, o fato dele estar com aquele livro lá, né, muito provavelmente o que ele estava pregando ali, o que ele estava falando, aquelas falas racistas dele, era porque ele teve o contato com o livro, mas é, vamos dizer assim, né? Teve muito comentário nessa minha postagem. Na verdade, ela já foi postada duas vezes, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo algumas repostagens porque já é um material pronto, um material muito bom que eu já tenho aí, né? Pra vocês também verem que eu tenho muitas coisas no próprio perfil, que vocês podem dar uma olhadinha aí. E depois até eu vou colocar de novo no Stories essa postagem que fala sobre o livro. Então, voltando ao assunto, né? O que eu vi nos comentários? Teve gente que falou que tem o livro e tal. Teve gente que colocou se era crime ter o livro. E na época, acho que na primeira postagem que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz na internet, eu verifiquei que não era crime ter o livro, né? Até porque, na minha concepção, o livro ele é importante para o estudo, né? Para poder fazer uma análise, uma verificação do que era o pensamento, né? Um embasamento ali. Até na mesa lá no dia, ou aliás ontem, né, no caso, o Pondé estava lá na mesa do Jornal da Cultura e ele falou que não preciso ler o livro para você entender o que é o nazismo, né? De fato, muito do que é a base, do que é a raiz, você consegue entender, sabe que é preconceito total, que é uma fala totalmente preconceituosa que tem no livro ali, e ali está dizendo muito sobre destruir uma raça que eram os judeus, né? Mas o que eu acho, né? Eu até fiz no comentário da postagem, coloquei que o que eu entendo como professor é até a minha forma de entender algumas questões que ocorrem com as estátuas, né? As estátuas que são destruídas aí de pessoas que têm um passado racista ou um passado que não é aceitável, né? Então, eu acho que tem que ter uma contextualização, né? Algo que vá para um museu, por exemplo, as estátuas vai para um museu, né? Para um local que seja realmente dedicado para o estudo. E também no caso do livro, eu acho que o interessante é ter ele continuar sendo publicado, mas a versão comentada de um historiador, com certeza um expert no assunto ali, para poder contextualizar tudo e explicar quais são as facetas do nazismo, né? Toda a questão que está em volta do livro, mas no contexto do estudo, né? Até para alguém que vai ler não acabar
atribuindo a ideia como se fosse algo correto, porque de fato não é, né? Mas outra coisa também que eu gostaria de falar, eu lembro que quando eu comecei a faculdade de História, acho que no primeiro semestre eu tive História com o professor Renato, ou tive aula com o professor Renato, eu não vou lembrar o sobrenome dele, depois eu pesquiso, talvez se alguém se interessar, porque eu sei que ele está dando aula na Faculdade Federal agora, e ele falou que teve uma vez que convidaram um professor que é expert no assunto sobre questão do Holocausto, e ele veio para o Brasil, e claro, né, o pessoal quis fazer lá uma boa, acompanhar ele, né, trazer ele para ver a cultura brasileira, e levou ele num restaurante para comer feijoada, né, comer feijoada e tomar caipirinha. E o fato que ocorreu, né, é que o nome do restaurante se chamava Senzala. E ele achou um absurdo total o nome do restaurante se chama Senzala. Por quê? Porque é como se fosse um restaurante que se chamasse Auschwitz, porque ele fez uma referência própria ao estudo dele, né? A cabeça dele rapidamente formulou, tipo, eu não vou almoçar num local que se chama Senzala, porque eu sei que a Senzala teve muitas agressões, teve muita violência, teve muito preconceito, aconteceu muita coisa de ruim, então, tipo, eu não quero estar num lugar que tem uma carga dessa. Enfim, são formas de pensar, né? E apesar do nome Senzala ter também uma questão cultural muito grande, ela também evoca uma coisa muito triste da nossa história. Outra coisa também é muito importante se ressaltar é até a questão de Auschwitz propriamente. Quando depois da guerra, muito tempo depois, o pessoal cogitou em destruir Auschwitz, né? Até porque é uma memória ruim, uma memória pesada, uma carga negativa que existe. Porém, qual que foi a intenção dos judeus, né? Da organização dos judeus? A maioria deles, pelo menos naquele momento, achou que não deveria ser destruído, tanto que hoje em dia você consegue visitar Auschwitz, e eles acharam que seria melhor manter de pé, porque a memória não deveria ser esquecida. Então é um pouco da ideia do que eu penso, sabe, pessoal, para você poder contextualizar, ensinar sobre o horror daquilo que ocorreu de fato, aquelas coisas que aconteceram, poder entender o que aconteceu naquela época. E hoje em dia a gente vê aí tanta notícia falsa, né, tanto fake news, como o pessoal fala aí, e mesmo com provas a gente tem dificuldade, né, nós historiadores ou em outras ciências, áreas de ciências aí tem muita dificuldade em poder provar um ponto, e você perder algumas coisas que são material de estudo, material de poder contemplar, né, um material importante, uma estátua que seja, ou até mesmo um livro, você banir ele. Claro que talvez a questão que eu falei, o livro original, talvez para um estudioso é interessante, mas eu acho que para ter uma veiculação tão grande assim é muito mais interessante uma comentada. Bom, pessoal, é isso, né? O vídeo já ficou um pouco longo aí, desculpa se alonguei demais, mas como eu disse, estou aproveitando aqui um pouquinho do tempo que eu tenho do almoço, né? E agora eu vou voltar lá, e quem tiver no horário de almoço também um bom almoço, tá, pessoal? Desculpa aí o barulho de trânsito, porque eu estou aqui do lado de fora. Valeu, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau, um abraço.